Bom dia, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um dia, de leitura e estamos no capítulo 10 do livro de Josué. Gibeão sitiada por 5 reis é o título do capítulo 10. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó, e ao seu rei, que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oã, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Gemute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debe, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus às mãos dos filhos de Israel, e disse-lhes, na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Versículo 16. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e pondo junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai-os, que vão ficando atrás. Não os deixes
entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos-la entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir, com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado da cidade fortificada. Voltou todo o povo de Israel ao acampamento, a Josué e Maquidá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e dali, trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhes trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço deste rei. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram ali pendentes do madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grande pedra que ainda lá se encontra até o dia de hoje. Versículo 28. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia tomou Josué a Maquidá e a feriu a espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, e ela e ao seu rei, e a feriu a espada, ela e todo o povo, e todos os que nela estavam, sem deixar nenhum sequer. Fez ao seu rei, como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele, passou de Líbina a Laques, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada. E a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera a Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques, porém Josué o feriu, a ele e seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizera Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, todas as suas cidades, e as feriu a espada. Todos os que nelas estavam,
destruiu-os totalmente, sem deixar nenhum sequer, como fizera a Hebrom, a Líbia e a seu rei. Também fez a Debi e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Muitas tomadas de guerra, muitas guerras, né? Tomadas de terras, quer dizer, muitas guerras. Vamos aos comentários. Diz assim, versículo 1, Jerusalém, possessão da paz. A cidade é mencionada com este nome pela primeira vez. Em outras passagens, ela é chamada Salém, em Gênesis 14, 18. Em Hebreus 7, 12. Jebus, a cidade de Deus, a cidade santa. Veja a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 22. Davi tomou a cidade dos Jebuseus e a fez capital de Israel, unido. Na divisão da nação, continuou a ser a capital de Judá, até ser destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. Tornou a ser a capital de Israel depois do exílio, cerca de 535 a.C. Foi totalmente destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Alguns têm contado em 28 as vezes em que Jerusalém foi sitiada, desde os dias de Josué até hoje. É uma ironia da história que a cidade de paz tenha tido tão pouca paz na sua longa existência. Não devemos esquecer que a desolação de Jerusalém está relacionada no Antigo Testamento com seu afastamento de Deus e no Novo Testamento com sua rejeição de Jesus Cristo. Versículo 11. Fez o Senhor cair grandes pedras. O Senhor tinha prometido a vitória, e então ele pelejou contra os inimigos de Israel. Estas não eram simplesmente pedras comuns que caíram do céu, mas pedras de saraiva grossa ou gelo. Era uma verdadeira chuva de pedras. As palavras usadas no hebraico são Eben, pedra, e barade, saraiva grossa ou de gelo. São conhecidas na Palestina pedras de gelo do tamanho de um punho, que mata homens e animais. Verso 12. Josué falou ao Senhor, sol, detente, e tu, lua. Há quem afirme que o episódio não passa de uma simples narração poética, tendo de real somente a intervenção de Deus em favor de Israel, mas não há motivo para se rejeitar a interpretação literal. Deus faz grandes milagres que os homens de ciência mal compreendem. Para ele nada é impossível. A palavra hebraica damã não significa só detente, mas também silencia-te, acaba e para. Uma vez que não há referência a este milagre na história de outras nações, há a possibilidade de que Deus fez o milagre só nesta região, em vez de paralisar o movimento da Terra em seu eixo. Há a possibilidade de se prolongar o dia pela refração da luz. Para outra explicação desse grande evento, vê NBC. Vamos aqui ver no índice
se fala sobre esse NBC. Cronologia. NBC. NCB, o novo comentário da Bíblia. Então, se alguém tem o novo comentário da Bíblia, pode ver no volume 1, na página 265. Eu não tenho. Enfim, o versículo 13. Livro dos Justos. Pouco sabemos acerca desse livro. É mencionado em 2 Samuel 1,18 e na versão dos 70, na Septuaginta. Em 1 Reis 8,53. A palavra Yachar é também traduzida por reto e herói. Assim seria o livro dos heróis. Parece que o livro tratava dos grandes episódios de ilustres heróis de Israel e fora escrito em forma de poesia. O livro mesmo hoje está perdido. Verso 15, Gilgal. Este falta na Septuaginta e parece ser um erro do copista. Versículo 16. 5 reis. Desde o declínio do poderio egípcio em Canaã, cada cidade ou povoação das 7 tribos cananitas tinha seu chefe, seu rei. Jerusalém era dos jebuseus, Hebrom dos amorreus, Jarmute também. Laques tinha sido uma fortaleza dos egípcios entre os cananeus. Eglon, outra cidade dos cananeus. Completou o lote de 5 cidades poderosas que logo passaram a pertencer à tribo de Judá. E que, depois de 1000 anos de história em Israel, depois do cativeiro, foram repovoados por aquela pequena colônia de judeus. Ponde pés sobre os pescoços. Este era um costume muito comum no Oriente, à luz dos monumentos egípcios e assírios. Foi um ato simbólico de vitória sobre o inimigo. Geralmente era o rei que procedia ao ato. Com muita arrogância, Josué reconheceu que a vitória foi dada pela mão de Deus. Ele mesmo, como chefe de Israel, não participou no ato, mas deu o privilégio aos capitães dos exércitos. Maquedá, quer dizer lugar de pastores. Líbna significa alvura ou brancura. A cidade era da região de Judá e mais tarde dada aos descendentes de Arão. Laquis, em hebreus, difícil de tomar. Ficava a 50, em hebraico, ficava a 50 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Verso 33. Gezer encontrava-se na cidade dos filisteus, próxima de Azoto. Foi conquistada por Josué e dada aos levitas, mas não perdurou sob o poder de Israel. Hebrom, aliança ou união, era a cidade de maior importância no sul da Palestina. Tinha outro nome, Kiriat Arba, cidade de Arba, que está em Gênesis 23, 2. Abraão passou algum tempo nessa região, como também Isaac e Jacó. Gênesis 18, 1. Da qual os carvalhais de Manré ficam bem perto. Os túmulos de Abraão, Sara, Isaac e Rebeca se encontram embaixo de uma mesquita, na moderna Hebrom, e é a cidade mais alta da Palestina, com mais de 100 metros acima do nível do mar. Verso 38, Debir. Oráculo, antes era chamada Kiriat Sefé, cidade dos escribas, e Kiriat Sana. Sua localização não é ainda identificada com certeza. Cades Barneia. Foi aqui, na fronteira da Palestina, que o povo de Israel duvidou do poder de Deus para dar-lhe a terra.
sendo por isso condenado a vaguear no deserto por 40 anos. Miriam morreu ali também. Continuou sendo fronteira ao sul da Palestina durante o período do Antigo Testamento. Gaza, lugar fortificado, era uma das 5 cidades principais dos filisteus. Esta velha cidade ainda existe, fazendo divisa entre o moderno Israel e o Egito. Era a última cidade no sudoeste da Palestina, antes de se entrar no Egito. Note-se que Josué não a conquistou. Gozém era uma cidade pequena das montanhas de Judá, distinta da terra habitada pelos israelitas no delta do Egito, conforme Gênesis 47, versículo 4 e 11. E aí a gente termina o capítulo 10 e amanhã a gente lê o capítulo 11. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia. Querido Deus, amado Pai, Senhor meu Deus, os dias têm sido difíceis, muitas dificuldades. E nós vemos, Pai, que o povo de Deus passou também muitas dificuldades. Dificuldades de guerra, dificuldades, todas as qualidades de dificuldades. Mas também, Senhor Deus, nós podemos ver que a sua mão forte estava com eles. Então, Pai, eu também posso ver a tua mão forte na minha vida, cuidando de mim, cuidando dos meus, Pai. Abençoa minhas irmãs, Senhor Deus, abençoa elas, guarda elas de todo o mal, Senhor Deus, minha mãe, minhas filhas, Pai, meus genros, Senhor Deus. Pai querido, entrego tudo em tuas mãos, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor é o Deus zeloso, o Deus amoroso, o Deus que cuida dos seus, Pai. Abençoa meus sobrinhos netos, Pai. Todos eles, Senhor Deus, e abençoa também meus futuros netos, Senhor Deus, que ainda vão chegar, Pai. Que eu sei que o Senhor está preparando netos para mim, Pai querido. Ó, Senhor Deus, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que o Senhor chegue, Pai querido, na vida de cada um com providência, Senhor Deus, dando aquilo que eles mais precisam, Pai amado. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.